bom com vocês, galera? Eu espero que estejam, gente. Então, gente, se não é inscrito, já se inscreve, tá? Deixa o like, ativa o sininho e pra estar acompanhando os novos vídeos, gente. Então, galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha nova tatuagem, né? Os procedimentos que eu tive depois da tatuagem. Vou estar mostrando também fazendo e tudo. E, gente, eu vim agora contar a história dela pra vocês, gente. Dessa tatuagem, né? Eu vou estar mostrando pra vocês com detalhes, tá? Então, não precisa ficar curioso agora, é só acompanhar o vídeo e tal, vai ver certinho. Então, gente, a história dessa tatuagem, ela é triste, galera. É triste porque, infelizmente, eu, você, todas as pessoas do mundo sabem que essas coisas acontecem. Infelizmente acontece, porque é o mundo que a gente vive. Então, gente, há muito tempo atrás, eu tinha uma gatinha. E o nome dela era a Musgatinha, porque ela tinha um rabinho quebrado, gente, do jeito da tatuagem. Porque, na verdade, não é uma falha, na verdade, eu desenhei ela assim, porque eu vi o rabinho quebrado, porque eu queria que ficasse igual a minha gatinha. O que aconteceu, galera? Aos 16 anos, eu ganhei uma gatinha siamês com angorá. São duas espécies que eles dizem que é bem difícil de cruzar essas duas espécies. Então, gente, ela era bem peludona, bem grandona e era linda a gata, gente. Me ofereceram pra comprar ela. Nossa, um monte de coisa. Todo mundo endoidava com a minha gatinha. Então, gente, ela também tinha o costume, galera, de mamar na orelha. Sério, gente, ela mamava na orelha. Aí, gente... Peraí. Gente, eu engravidei, né, do meu filho, Yuri. Aí, gente, ela dormia em cima da minha barriga. Era a coisa mais linda, mais fofa do mundo, gente. Ela dormia em cima da minha barriga, assim, a minha barriga é grandona. Aí eu deitava assim, ela vinha e deitava em cima da minha barriga, gente. E ficava mamando na orelha, né? Aí ela ficava assim em cima da minha barriga, eu com o corpinho em cima da minha barriga e ficava mamando na minha orelha. Aí, gente, quando eu fiz 7 meses, eu tava passando muito mal e tava tudo muito terrível, sabe? Muito enjoo, muito tudo. Eu tava nos meus finais, né? Literalmente no final. Mas depois eu explico essa história pra vocês. E aí, gente, a minha gatinha, sempre eu chamava ela e ela vinha correndo. Ela não teve cria nenhuma, gente. E ela já era uma gata já com a idade já, tipo, meio que para os gatos, ela já era uma gata velha. Então, gente, ela não teve cria nenhuma, né? E toda vez que eu chamava ela, gente, ela vinha correndo, assim, voando mesmo, sabe? Vinha correndo e ela já sabia que ela ia mamar na orelha pra dormir. Aí, gente, nesse dia eu chamei ela e ela não veio. E aí, gente, eu saí com a barriga, né? Saí com a barriga, claro que vou sair com a barriga, né, gente? Que não tem como eu sair sem É um cantão. Aí, gente, eu peguei e saí lá fora e fui atrás dela, galera. Aí eu andei a rua inteira, eu desci a rua e rodei e nada de eu achar minha gatinha, gente. Eu achei que eles tinham roubado ela, não sei, porque passou várias coisas pela minha cabeça. Aí, gente, meu pai falou comigo, entra pra dentro com essa barriga, você tá grávida, fica pegando friagem, você pode passar mal, não sei o que. Aí eu peguei, gente, eu entrei, mas eu deixei a porta da cozinha aberta, não era essa casa aqui. A minha mãe morava em uma outra casa maior. Aí
eu deixei a porta aberta, galera, e quando eu deixei a porta aberta, na hora que eu fui subir, porque a entrada era pela cozinha, na hora que eu fui subir pra ir pro meu quarto, galera, eu vi ela vindo assim, sabe, no corredor, eu vi ela vindo, gente, mas eu entrei num desespero tão grande, gente, vocês não têm ideia do desespero que eu arrumei, galera. E minha barriga pesada e tudo. Gente, ela veio vindo assim e ela tava saindo tipo uma espuma da boca. E ela tava espumando muito. E ela tava tipo toda molhada, parecia que ela tava molhada. Não sei o que era, mas ela tava tipo meio molhada e a boca dela tava espumando muito. Então, gente, na hora eu já pensei que era veneno rápido, entendeu? Porque quando espuma assim, eu já perdi vários gatinhos assim. Que os vizinhos é uma maldição, né? Eles têm um capeta, sabe? Que acompanha eles. E aí esse capeta faz isso com os animais, entendeu? Mas tudo que as pessoas fazem aqui na terra, ela paga aqui mesmo, entendeu? Então eu sei que Deus é justo e Deus vai cobrar isso aí também. Aí, gente, ela veio espumando e na hora que eu vi aquilo, gente, eu já fui direto na geladeira, porque ela veio para mim ajudar ela, porque ela sabia que em mim ela encontraria ajuda. Aí, gente, eu fui na geladeira correndo e tinha uma caixa de leite só. Aí eu fui e peguei uma caixa de leite, gente, e já peguei ela no colo assim, sabe? Fiquei com ela assim na perna, assim, porque não dava, por causa da barriga, eu tive que abrir a perna assim e colocar ela assim no joelho, gente. Naquilo eu abri a boca dela assim e fui despejando leite, despejando. Gente, eu acabei com uma caixa de leite só derrubando na boca dela, porque eles falam que esse tipo de veneno, se você jogar leite, corta o efeito, né? Também eles falam que tem uma outra coisa também que joga, acho que é carvão ativo, não sei, é uma coisa assim, gente, eu não sabia, na época eu só sabia só do leite, porque na época que eu engravidei também, gente, eu não tinha celular, então eu não tinha muito conhecimento dessas coisas. Então, gente, eu fui jogando leite, fui jogando, acabou o leite. E ela continuava só debilitando. Aí eu comecei a gritar e comecei a chorar, gritando ao mesmo tempo. Aí eu acordei a casa inteira, galera, Aí quando eu vi, gente, ela já tava começando a espuma que tava saindo da boca dela, já tava começando a sair com sangue. Aí, gente, eu peguei e deitei nela assim e abracei ela. Ela tava toda suja, entendeu? Porque acho que pela dor que ela tava sentindo, ela também defecou. Filha, a mamãe tá gravando. Aí, gente, pela dor que ela tava sentindo, ela também defecou e tudo. Aí, gente, mas eu não tive nojo, porque era a paixão da minha vida, ela era aquela gatinha, era a paixão da minha vida, era aquela gata. Aí, o que aconteceu, gente? Eu deitei ela e comecei a gritar, porque eu sabia que eu não ia conseguir salvar ela, então eu comecei a gritar, desesperei e tudo. Aí meus irmãos desceram, minha mãe desceu e tal, e foi uma bagunça. E aí todo mundo veio correndo, o que tá acontecendo, Eles acharam que eu tava ganhando neném, gente, pelo jeito que eu tava. Porque eu tava, tipo, com a perna cruzada assim e a gata assim. Então eles acharam que eu tava ganhando neném, né? Eu não tava ganhando neném, gente. Mas ali eu perdi a criatura que, assim, eles falam que o cachorro é amigo do homem, né? Mas o gato também é, cara. O gato também é, porque aquele gato... ele era tudo pra mim, era fêmea, ela era tudo pra mim, galera. Não sei explicar pra vocês a dor que eu senti, mas eu senti uma dor tão grande com a perca dela, porque ela me acompanhava já há muito tempo, já muito antes de eu engravidar, tipo, muito tempo antes que eu já tinha ela, entendeu? Desde, nossa, eu acho que eu tinha uns
13 anos quando eu ganhei ela. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos quando eu ganhei ela, gente. Então ela foi uma gatinha que ela viveu bastante mesmo. Mas ela morreu dessa forma, gente. Então, tipo assim, essas pessoas que jogam veneno, que fazem essas coisas, gente, não faz isso. Não faz isso porque é uma vida, entendeu? E as pessoas que é dona daquele animal, que é apegado com aquele animal, aquela pessoa sofre. Então vão ter mais consciência. E se vocês não gostam do gato e tudo, sei lá, pega o gato, entrega pro dono, gente, porque gato é animal. Eles não têm raciocínio. Eles não vão pensar assim, ah, não vou entrar ali na casa porque eu tô incomodando. Eles não têm isso, galera. Então não faça isso, não tenha essa maldade no coração de matar um animal que não conhece, que não sabe de nada, entendeu? E infelizmente, gente, eu sei que eu perdi a minha gatinha, mas eu também sei que muita gente já perdeu o seu bichinho de estimação também dessa forma. Porque as pessoas, infelizmente, elas fazem isso. E todo mundo sabe que faz, só que infelizmente a gente não pode chegar ali e falar assim, foi fulano de tal que jogou veneno pro meu bichinho e tal, a polícia vai lá e vai prender. Não vai, gente, porque não tem prova. Não tem prova que foi aquela pessoa que deu o remédio, entendeu? Mas na época um bocado de gente me falou quem que tinha jogado o veneno pra ela e tal. Eu tomei ódio dessa pessoa, não conversei nunca mais, entendeu? Não perguntei também se foi, mas eu sei que eu tomei raiva dessa pessoa também. E tanto, gente, tanto foi a dor da minha perda que o meu filho nasceu prematuro de 7 meses, porque eu passei muito mal mesmo. E 3 dias depois eu comecei a passar mal direto e eu sentia muita falta dela, comecei a entrar em depressão e tal. E 3 dias depois eu passei muito mal e fui parar no hospital. E aí já fiquei, né? Já fui e aí ganhei ele. Mas de sofrimento, de muito sofrimento que eu passei, gente. E o meu filho, graças a Deus, né? Ele supriu um pouco, né? Da morte da minha gatinha, né? E graças a Deus eu estou muito feliz com ele, gente. Não interprete mal isso aí que eu falei, mas eu era apaixonada com aquela gatinha, gente. Então o meu filho foi uma válvula imensa de escape pra mim, porque eu tava já entrando em depressão, já tava no bagaço por causa dessa gatinha, gente, porque eu era muito apaixonada com ela. Então essa tatuagem foi em homenagem pra ela, galera. Então é por isso que ela é assim. Eu mesma desenhei ela, tá? Eu só pedi meu irmão pra dar umas retocadas e fazer umas coisas legais pra mim. E aí eu fiz o esboço do desenho, né, do jeito que eu queria. E aí meu irmão só consertou algumas coisas e aí eu tatuei, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tá? Se tiver gostado, deixa o like, gente. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo os novos vídeos, tá? Aí depois eu vou estar explicando a história da minha gravidez também, que foi nova, né? Eu engravidei muito nova, né? E vou estar contando essas coisas tudo pra vocês. Mas pra isso eu preciso saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, que vocês estão atentos, né? Estão recebendo as notificações, já estão entrando, já curtindo, já tá, entendeu? Eu preciso saber disso.
Muito nervosa, gente. Mas olha, que gracinha. Pode passar. Gente, ele é tatuador e ele não tá usando luva por causa que essa tatuagem dele aqui é nova. Ele tá começando a cicatrizar, então ele não pode usar a luva. Até por isso que ele tá fazendo a tatuagem sem a luva. E ele também é meu irmão, gente. Então, eu confio nele totalmente. Então, não tem nada a ver, né? Põe mais baixo aqui a maquininha. Então, gente, essa maquininha que ele tá usando... É qual, Rafael? Uma Dermafrance. Olha que bonito. E uma rotativa X13. Eu vou usar. Gente, é muito lindo. Olha só os detalhes dessa máquina. Top, viu? Top mesmo. Olha, galera, como é que ficou lindo. Ficou até melhor que aquele gatinho ali, ó, gente, ó. Olha lá o desenho, ó. Aí, gente, eu já encapei minha tatuagem com mais de não sei quantos papéis de filme, né? E aí, gente, tá bem encapadinho. Por causa desse forro aqui, ó, ele costuma pegar pelinho, gente. Aí por isso que eu encapei até o final, porque eu mexo muito quando eu tô dormindo. Quando eu tô dormindo, eu não sossego. Eu fico mexendo pra lá e pra cá. E aí pode arrancar, e assim, se o filme até na hora que eu acordar, é perigoso eu nem estar com ele mais, de tanto que eu mexo. Então eu fechei o braço com ele. Eu dei uma volta só de filme no braço, aqui na metade, né? Pra segurar, gente, porque quando eu durmo, eu viro essa cama toda. E aí, por isso que eu fechei até aqui, porque vai descendo aqui, ó, essas quininhas, essas beiradinhas dele aqui, ó, já tá soltando, tá vendo? Essas beiradinhas vai soltando e vai descendo. Então, por isso que eu fiz isso aqui, galera, pra ver se eu vou aguentar, pelo menos acordar. Pelo menos acordar com isso aqui no braço ainda. Tá aí minha tatuaginha nova, lindeza. E agora só tem que cuidar dela pra ela manter assim, né, gente? Gente, tô acordando agora. Olha aí como é que sobreviveu o plástico que eu coloquei. Vocês lembraram que ontem ele tava tomando o braço quase todo. Olha como é que ele tá, gente. Todo dobrado. Tem até que tirar ele, que ele tá apertado agora. Mas olha aí, gente, sobreviveu, pelo menos, né? Pelo menos não coisou a tatuagem.
mas ele ficou pequenininho. É isso aí, gente. Um dia depois, a tatuagem, mostrando pra vocês aí. Vou estar mostrando toda a recuperação dela, como ela vai ficar no final também. E eu espero que vocês gostem. Gente, olha que a marca que ficou do Insufilme, que eu dormi com ele no braço, né? Aí ficou vermelho. Aí olha aqui como é que tá, gente. Agora eu vou ter que passar eu tô sem a pomadinha, então eu vou ter que passar vou passar vaselina mesmo. Vou passar vaselina aqui e já volto. Aí, gente, dei uma lavadinha, né? Dei uma lavada pra eu poder passar a pomada, né? Em algum momento, o CAT está espalhado em 24 pontos da cidade de São Paulo, então quem está desempregado pode comparecer a uma unidade, portando documento, carteira de trabalho. É isso aí, Patrícia, bom dia. Obrigada, bom dia, Juliana. Eu acho que é bem isso, né? O que a gente conversou desde o início do programa aqui, que a gente tem sentido, o Érico também falou aqui agora há pouco. Gente, eu tô passando vaselina porque eu tô na casa da minha mãe. Suporte, né, Paulo? E as minhas pomadas todas que eu tenho pra tatuar, tá tudo lá momento, que é o momento. na minha casa, em Balneário Camboriú. Né? A gente tem que acreditar Então, por que isso que eu tô eu também tenho muita fé. passando só a vaselina. A minha mãe, dentro de casa, ela é como uma leoa, Eu vou né? embora, Ela eu acho que conversava muito amanhã ou comigo, depois. E por mais que ela se sentisse às vezes eu vou desesperada, porque ela não passar. sabia como lidar com aquilo, Aí, ela pronto, sempre já se deu uma mostrava hidratada boa. ou deve ter procurado as pessoas também para se ajudar, para conseguir me ajudar. Mas assim, com certeza a estrutura familiar ajuda em 50%, porque amor é olha que tudo, a né? marca, Resposta para gente. tudo. Amor é verdade. Transforma a gente. Queria agradecer a sua presença, Daniel. A gente vai continuar acompanhando a história de vocês. Não fica por aqui. Desejar boa sorte para os dois. E que em breve, quem sabe, a gente não traga aqui boas notícias. Olha que eu já dei sorte pra uma galera aí já no programa lá de casa. Aqui também, sabe que na semana passada a gente falou de mães de filhos desaparecidos e uma mãe com um filho que estava desaparecido há 3 anos. Daqui a pouco eu volto. Ontem ainda. Então, esse é o melhor retorno que a gente pode ter. Gente, olha, eu pedi meu pai para comprar pra mim, porque simplesmente a vaselina desapareceu. Aí ele também trouxe essa vaselina aqui, gente, só que essa vaselina aqui, ela é líquida. Então, eu nunca nem vi. Nunca nem vi vaselina líquida, mas é isso, gente. Tem, né, mãe? Porque o meu pai conseguiu comprar. Aqui, gente. Aí ele comprou essa pomada aqui, que ela é muito boa, gente. Bepantris, ela é muito boa. E tem até um selinho aqui falando que ela também é pra ser utilizada em tatuagens. Então a minha tatuagem eu ainda não hidratei ela. Podem ver, ela está um pouco sequinha. Aí eu vou passar a pomada nela e daqui a pouco eu vou filmar, gente, meu aniversário. Porque hoje também é meu aniversário. Aí, gente, eu passei aqui a pomada. Ele acorda. Agora eu tenho que espalhar. Acorda. Canta parabéns pra sua mãe. Daqui a pouco vai cantar parabéns pra eu. Vou lá. Aí, gente, hidratando meu presente, né? Lembrando, esse gatinho aqui, gente, foi eu que desenhei ele, tá? Eu desenhei ele, meu irmão refez. E aí eu fiz. E Oi, Yuri, isso, vem que ela gente. quer dar parabéns pra mamãe. Ele tá bem Yuri. hidratado já. Corre, Yuri. Ela quer dar parabéns pra mamãe. Você não quer cantar, não? Olá, galera, voltei. Esse é o 3º dia da minha tatuagemzinha. E, gente, não tô soltando casquinha ainda, tá? Porque não sei, já era pra estar soltando. Eu acho que essa tatuagem é capaz de nem soltar casquinha, viu, gente? Mas olha como é que tá, gente. Linda.
Tenho que hidratar ela agora, né? Eu tô hidratando ela, como eu falei ontem, com Bepantris, né? Ela tá até aqui, né? A pomadinha, ó. Bepantris para tatuagem, tá? Eu vou hidratar com ela, né? Porque a vaselina líquida, gente, eu não achei muito bom passar não, porque é tipo um óleo. Se bem que a vaselina também é um óleo, né, cara? Mas não sei. Acho que aquele ali tem alguma coisa de diferente, então eu preferi não passar. E vou estar passando essa pomada aqui mesmo. Beleza, galera? E aí, gente? É só espalhar. Galera, tatuagem hidratada. Que gracinha, minha gatinha. É isso aí. Hoje, gente, 10 dias depois. E ela ficou assim, gente. Ficou assim, minha gatinha. Ficou bem escurinha, do jeito que eu queria. E é isso, galera. É isso, galera. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos, bye bye. E até o próximo vídeo.